Bem, hoje nós vamos falar de duas palavras hebraicas. Ahn, o justo viverá da fé. Você já ouviu, talvez, essa expressão. A palavra justo no hebraico, tzadik. E eu vou falar sobre essas palavras aqui. É muito rápido, é simples, objetivo e vamos lá. Primeiramente, a palavra avon. A palavra avon vem de yavar, dobrar, torcer, distorcer. O número de Strong está em cima e é o número que se encontra no dicionário. Coloquei um versículo bíblico na qual está essa palavra hebraica, aí vai estar traduzido como iniquidade. E ao amanhecer os anjos apressaram-se a Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas, que aqui estão, para que não seja consumido na iniquidade da cidade. Então a palavra ali, iniquidade, é perversidade, depravação, iniquidade. Essa palavra vem dessa palavra yavá, dobrar, torcer. Eu botei uma foto para vocês entenderem a diferença, vocês vão entender a diferença do justo para o perverso. Você observa que é um caminho que está torto. Essa é a conotação da expressão. Simples, rápido e bem objetivo. Então, esse é o tipo de pecado que é o pecado mais grave, que é chamado de avon. É aquele que está torto literalmente. Não é aquela pessoa que errou, mas logo se arrependeu. É aquela pessoa que realmente está totalmente fora da retidão de Deus. Porque ao contrário de Yavá, nós temos a expressão tzadik. Tzadik. A palavra tzadik você encontra em Gênesis 7:1. Então, Yahweh ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família. Toda a tua família, porque és o único justo que observa diante de mim no meio desta geração. A palavra justo é uma tradução do verbo hebraico tzadak. Tzadak 6663, que significa andar em linha reta. Que vai dar origem desta raiz vem o substantivo tzadik, que significa uma linha reta. Então você observa que eu botei uma estrada, linha reta. Então imagine aqui o indivíduo andando na linha reta. Naquela outra imagem que eu coloquei, vocês observam que avon é o que está torto. Então observe, torto é quando a pessoa está fora da linha reta. E o que significa essa linha reta, Felipe? Seria os mandamentos, a Torá. Quem te mostra esse caminho reto, Felipe? É o Moré. O Moré é o que lança as mitzvot para que o indivíduo cumpra e então ser tzadik. Então não há nenhum tipo de dificuldade em entender, muito mais desenhada desta forma que eu estou colocando aqui para vocês. Muito fácil de vocês entenderem a expressão. Então veja só, novamente, que o Eterno venha abençoar a vida de vocês, quero colocar aqui a expressão avon. Perversidade e depravação. Essa palavra fala sobre Sodoma. Sodoma não andava em linha reta. O que ela andava em linha reta? Tzadik. Sodoma andava na perversão, no caminho torto, longe dos mandamentos, não seguindo os mandamentos, seguindo a vida de qualquer maneira. Quando o indivíduo ele vive a vida segundo os seus padrões, segundo os seus desejos, quando se afasta dos mandamentos, quando vive literalmente no caminho torto. Então, avon não é apenas pecado, porque a palavra pecado é ratar, eu ensinei ontem, é errar o alvo. Aqui não é a pessoa que tropeçou e continua andando. Aqui é o indivíduo que saiu do caminho. Ele está em prática de pecado. Ele abandonou o caminho reto. Tá? Ele não é aquele... Vamos dar um exemplo.
Um dia, o Saul, ele andou no caminho reto, mas por causa das suas inclinações e por não dominar os seus instintos, seus desejos, ele começou a andar no caminho perverso. Um dia, quem sabe, Corá andava no caminho reto, mas por causa das suas ambições e querendo ser o líder, sem ser chamado por Deus, ele acaba se desviando e abandonando o caminho e começando a andar nesse caminho perverso. O indivíduo ele pode ser justo, mas se ele não vigiar, ele pode se desviar dessa justiça e cometer avão, dobrar, torcer, distorcer. O que tinha em Sodoma e Gomorra para essa palavra estar aí? Lá havia imoralidade sexual, também havia falta de assistência social. Havia ali uma iniquidade muito grande, pois eles tinham condições de compartilhar o pão, de ajudar o necessitado, simplesmente não faziam. Ezequiel 16:49 vai falar as iniquidades de Sodoma. Mas é bem interessante, eles viviam uma vida perversa, literalmente sem princípios do eterno. Então eles viviam totalmente afastados do caminho de Deus, e nenhum mínimo eles tinham, que era amar o próximo ou se sensibilizar com a dor do outro. Infelizmente estamos num tempo que Sodoma está entre nós. Vivemos num tempo de pessoas que só se amam, não amam o próximo, só se querem bem e não querem bem ao próximo. E muitos acham que Sodoma não existe mais. Sodoma, eu posso dizer que não é apenas uma cidade, é um estilo de vida. Sodoma mostra um estilo de vida de pessoas que decidiram viver segundo suas próprias inclinações e vontades e desejos. Então Sodoma é o símbolo de perversidade, de distorcer o que é certo, distorcer o que é bom, ser torto como um caminho que vocês estão vendo na tela. Agora a diferença do torto para o justo, que o justo anda na linha reta, não era totalmente diferente do seu povo. Não seguia o caminho perverso daquela geração de Gênesis 6, que o Eterno disse que ia destruir. E destruiu justamente por causa do pecado. Destruiu porque os homens eles estavam se autodestruindo e automutilando-se, estavam fugindo totalmente do propósito da criação, ao ponto de o Eterno se entristecer por ter criado o homem, porque o homem foge do projeto, né, que Deus fez. O Eterno fez o homem para ser sua imagem e sua semelhança, mas se perverteu no caminho e se desviou. Ontem vocês viram que a palavra pecado tem essa ideia de querer mais e de não estar satisfeito com o que Deus te deu. Deus te deu uma metragem, Deus te deu um limite, e pecado vai surgir dessa insatisfação de ficar naquele limite que Deus nos colocou. E essa insatisfação porque você quer mais, você quer se beneficiar cada dia mais, você quer mais para você, acaba gerando pecado. Só que a perversão não é apenas um pecado. É literalmente continuar no pecado. E aí a conotação de avão é a ideia de ficar torto. Você saiu do caminho reto e continua no torto. É como se você não mais saísse desse caminho torto. Você saiu, o momento que você sai, você lá automaticamente, você deveria fazer techuvá. E techuvá é o quê? É voltar para o caminho. Então digamos que você saia desse caminho reto
e entre no caminho torto. Se automaticamente você volta para o caminho reto e continua, você errou, se arrependeu e continuou. Você fez techuvá. E por isso que techuvá é retornar para esse caminho reto. Os mandamentos que dizem se você está torto ou se você está nesse caminho reto. E aqui está a questão. O ponto que o indivíduo ele sai desse caminho e entra pelo caminho torto, e ele não volta para o caminho, ele está em Avon. Por isso que Yeshua falou em Mateus 7, versículo 21 em diante, que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome profetizei, em teu nome eu fiz milagre. Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. E a palavra praticar significa o quê? O indivíduo que estava num trabalho, numa continuação de ações, ele estava praticando esses pecados, ele estava totalmente fora da justiça, vivendo uma vida totalmente perversa. Essa é a ideia. Não é de um indivíduo que peca e se arrepende, que peca e se entristece e larga o pecado, mas daquele indivíduo que saiu do caminho e continua fora do caminho e está fazendo ali, entre aspas, né? Diz que está fazendo a obra de Deus, porque vai num culto, porque prega a palavra, mas a sua condição de vida moral, de vida como servo, é totalmente pecaminosa. Então o que você pode dizer? Me dá um exemplo de pecado avão. Adultério. O indivíduo que está na prática de adultério, ele está fora do caminho. Por quê? Porque não é um pecado que ele cometeu ontem ou 30 anos atrás. Adultério praticado é contínuo. Então, quem está em adultério é ideal, evidentemente, sair do adultério.